Chamo-me Devina Reis. Tenho 23 anos e sou estudante do primeiro ano na Faculdade de Direito da Universidade do Colorado. Vivo em Boulder, uma pequena cidade aninhada aos pés das majestosas montanhas rochosas. Boulder tem uma beleza que é, ao mesmo tempo, poética e agreste. Ruas ladeadas de árvores, pinheiros altos que murmuram ao vento, montanhas cobertas de neve no inverno, e um ar tão puro que parece conter o mundo inteiro. Mas para mim, este lugar é mais do que paisagem. É onde tento encontrar-me, provar que não sou a pessoa invisível que a minha família sempre fez de conta que não via. Cresci em Castle Rock, uma vila a algumas horas de carro de Boulder. Castle Rock é mais pequena, mais tranquila. Casas de tijolo vermelho espalhadas por ruas de declive suave, carvalhos antigos e aquele cheiro matinal de feno e pão acabado de cozer na padaria local. Mas para mim, Castle Rock nunca foi um abrigo. Era o sítio onde eu me sentia esquecida, como uma sombra silenciosa a atravessar a própria casa. A minha família. Como dizer? É um retrato bonito à primeira vista, mas cheio de fissuras por dentro. O meu pai, Richard Hayes, é pequeno investidor imobiliário. É alto e magro, com um rosto afiado e olhos que parecem avaliar o valor de tudo o que tocam. Não é homem de abraços, nem de conversas de coração aberto. Para ele, tudo se reduz a dinheiro, até os sentimentos. As pessoas idosas deviam saber o seu lugar e não ser um peso para os filhos, disse um dia ao jantar, com a voz plana, como se lesse um relatório financeiro. Baixei a cabeça, engolindo a revolta, porque sabia que ele falava da minha avó, a pessoa que mais amo neste mundo. A minha mãe, Cynthia Hayes, é o oposto, mas não de melhor maneira. É gestora administrativa num centro de cirurgia estética em Denver. Aparece sempre impecável. Cabelo loiro em caracóis perfeitos, unhas vermelhas brilhantes, um sorriso ensaiado diante do espelho centenas de vezes. É perfeccionista até a exaustão, da disposição da mesa de jantar ao comportamento dos filhos perante os vizinhos. E o perfeccionismo dela traz comparações. Nessas comparações, sou sempre a que perde. Olha para o Kyle e aprende com ele, Devina. Ele sabe fazer acontecer. O Kyle, o meu irmão mais velho, tem 29 anos e é o orgulho da família. Formou-se em gestão na Arizona State University e agora dirige uma startup tecnológica em Austin, no Texas. Para os meus pais, o Kyle é a imagem do sucesso. Apartamento luxuoso, viagens de negócios internacionais, artigos online a elogiá-lo como jovem empreendedor promissor. Mas eu sei o que se esconde por trás do brilho. A empresa dele está em dificuldades financeiras, embora ele nunca o admita. Soube por um amigo comum que contraiu um grande empréstimo para manter o negócio de pé. Mesmo assim, para os meus pais, ele continua a ser o padrão de ouro, a medida pela qual me comparam constantemente. Devina, por que não és mais parecida com o teu irmão? Perguntou-me a minha mãe um dia, os olhos cheios de desilusão. Limitei-me a sorrir levemente, sem responder. Sabia que, dissesse o que dissesse, ela não ouviria. Depois, a Avery, a minha irmã mais nova, com 19 anos, caloira numa pequena faculdade em Denver. Avery tem o dom de agradar a todos. Extrovertida, sempre sorridente, cheia de amigos nas redes sociais. As fotografias felizes da família que publica no Instagram recebem centenas de gostos, mas, se olhares com atenção, percebes algo. Raramente apareço nelas. Certa vez, perguntei-lhe a brincar: por que é que nunca me marcas nas fotos da família? Ela riu, leve mas cortante. Oh, Devina, estás tão ocupada com a faculdade? Quem se atreve a incomodar-te? Sabia que não era essa a razão. Avery, tal como os meus pais, simplesmente não se importava comigo. Para ela, eu era apenas uma sombra na fotografia perfeita que queria mostrar ao mundo. Naquela família, a única pessoa que realmente me via, que me ouvia, eras a minha avó, Lorraine Hayes. Vivia sozinha numa casa antiga nos arredores de Fort Collins, a cerca de 1h30 da minha universidade. A casa dela era um refúgio,
Um pequeno mundo à parte do ruído da vida. Paredes de madeira gasta, caixilhos lascados, um jardim cheio de flores silvestres que ela cuidava mesmo aos 80 anos. Era pequena, frágil, de cabelo branco e olhos castanhos quentes, sempre brilhando de bondade. Depois da morte do meu avô, há 4 anos, passou a viver sozinha, mas nunca se queixou. Costumava dizer: Devina, desde que vivas fiel ao teu coração, isso basta. Essas palavras valem mais para mim do que qualquer elogio dos meus pais. Lembro-me das tardes de verão em Castle Rock, quando era criança. Enquanto os meus pais trabalhavam e o Kyle exibia os prêmios da escola, eu corria até a casa da avó. Ela sentava-se na poltrona e contava-me histórias do meu avô, advogado dedicado que me inspirou a seguir direito. O teu avô dizia sempre que o direito não é apenas vencer casos, é proteger quem não se pode proteger, dizia ela com a voz firme e terna. Sentava-me a ouvi-la, a sentir-me vista, compreendida, algo que nunca sentia em casa. Mas tudo começou a mudar depois da morte do avô. A avó deixou de estar tão lúcida. Às vezes, chamava-me Henry, o nome dele. Outras, esquecia o dia da semana. Eu percebia que a memória dela estava a falhar, embora ainda fosse fisicamente independente. Quando falava disso aos meus pais, eles desvalorizavam. É a idade, Devina. É normal. Ela tem pensão e casa própria. Deixa-a viver a vida dela. Eu não compreendia como conseguiam falar assim da mulher que os criara, que lhes dera tudo. O sentimento de esquecimento corria na família como uma doença. Um Natal, levei presentes a todos, um livro de direito para o Kyle, um cachecol tricotado para a mãe e uma pintura paisagística que eu própria fizera para o pai. Durante o jantar, ninguém mencionou os meus presentes. A mãe falou apenas da viagem do Kyle à Europa. O pai perguntou a Avery pelos planos de verão. Comia em silêncio, a carne fria no prato, sentindo-me uma convidada de passagem. Quando me levantei para arrumar a mesa, a Avery nem desviou os olhos do telemóvel. Obrigada, Devina, disse num tom apressado, apenas para cumprir. Aprendi a não guardar rancor. Aceitei que nunca seria o centro daquela família. Mas, no fundo, continuava a desejar que um dia me vissem, de verdade, como a avó sempre me via. Ela nunca esquecia o meu aniversário. Perguntava-me pelos meus sonhos e medos, ouvia-me falar da faculdade, dos exames difíceis, das tardes junto ao lago em Boulder, a ver o pôr do sol. Nunca julgava, nunca comparava. Para ela, eu não era invisível. Era Devina, a neta que ela amava. Mas não podia negar que havia uma distância crescente entre nós. Não por vontade minha, mas pelo tempo e pela geografia. Fort Collins não fica longe, mas, para uma estudante do primeiro ano, conduzir 1h30 todos os fins de semana nem sempre é fácil. Entre aulas, grupos de estudo e noites sem dormir a preparar exames, eu repetia a mim mesma: no próximo fim de semana vou visitá-la. E quando o fim de semana chegava, deixava-me prender por prazos, planos com amigos ou simplesmente o cansaço. Convencia-me de que ela estava bem, de que sabia cuidar-se. Mas lá no fundo, sabia que eram desculpas. Tudo mudou numa sexta-feira à tarde. Recebi uma mensagem dela. Devina, estás livre este fim de semana? Fiz um bolo de aniversário e quero que proves. Olhei para o ecrã, o coração apertado. Era o aniversário dela, o 79. Quase me esquecera. Verifiquei a agenda. Não tinha exames nem trabalhos urgentes. Respondi de imediato. Estarei aí, avó. Espera por mim. Não sabia que essa visita mudaria tudo. Não seria apenas um aniversário, seria o início de uma tempestade. No sábado de manhã, acordei cedo. O céu sobre Boulder estava de um azul frio, e o ar trazia aquele cheiro limpo que antecede o inverno. Preparei uma pequena mala, meti dentro um casaco quente, o presente que tinha comprado para a avó, um cachecol azul claro de lã macia, e saí. A estrada para Fort Collins é longa e tranquila, ladeada por campos secos e colinas ondulantes. À medida que o carro avançava, sentia uma ansiedade surda a crescer no peito, uma inquietação que não sabia explicar. Talvez fosse culpa, por não ter ido vê-la há quase um mês, ou apenas a sensação
de que o tempo se estava a encurtar. Quando cheguei à sua casa, a tarde já se inclinava. O sol, baixo, tingia de dourado as folhas das árvores no quintal. O portão rangeu quando o empurrei, o som a ecoar como um aviso. Bati a porta, sorrindo, pronta para ouvir o seu típico "Já vou, querida!" Mas o silêncio respondeu-me. Nenhum som de passos, nenhum murmúrio de canção, e ela adorava cantarolar enquanto mexia o chá de camomila. Voltei a bater. Avó? Sou eu, a Devina? Nada. Apertei a maçaneta. A porta estava destrancada. Empurrei-a e entrei. O cheiro familiar a madeira velha e chá de ervas encheu-me os sentidos. A sala estava como sempre. A poltrona florida junto à janela, a pequena mesa com o vaso de flores secas, e na parede, a fotografia do casamento dela e do avô. Ele, jovem, de fato escuro e olhar orgulhoso. Ela, sorridente, com o véu de renda. Mas o ar. O ar estava demasiado quieto. Avó! Chamei outra vez, agora mais baixo, a voz embargada de preocupação. Atravessando o corredor estreito, cheguei à cozinha. Foi então que a vi. A avó estava sentada à mesa, diante de um pequeno bolo de aniversário coberto de glacê branco e decorado com morangos. Usava o mesmo camisola azul clara que eu lhe dera no ano anterior. O cabelo prateado estava preso num coque cuidadoso. Mas o que me gelou o coração foi o seu olhar. Vazio, distante, como se visse algo que eu não podia ver. Aproximei-me devagar. Avó? Murmurei, forçando um sorriso. Sou eu, a Devina. Ela ergueu os olhos, e por um momento, uma centelha de reconhecimento brilhou neles. Devina. Estás aqui, disse com a voz rouca, mas cheia de ternura. Fiz este bolo. Parou, olhando de novo para ele, hesitante. Mas, para quem é mesmo? É o aniversário de alguém? Senti o peito apertar-se. Era o aniversário dela. A avó esquecera-se. Engoli a dor e sentei-me ao lado dela, pousando a minha mão sobre a sua. Estava fria, frágil, a tremer ligeiramente. É o teu aniversário, avó, disse o mais suavemente possível. Fizeste o bolo para ti. Eu vim comer contigo. Ela sorriu, mas o sorriso era débil, como o reflexo de uma lembrança perdida. O meu aniversário, repetiu. Ah, pois é. Ficou a olhar o bolo durante uns instantes. Mas por que é que só estás tu aqui? Onde estão os teus pais? E os teus irmãos? A pergunta atravessou-me como uma lâmina. Olhei em volta. A mesa estava posta apenas para 2 pessoas. 2 pratos pequenos, 2 garfos antigos. Nada de flores, nem presentes, nem velas. Nenhum sinal de festa, de família, de amor. Devem estar ocupados. Menti, lutando para conter a raiva. Mas eu estou aqui. Vamos comer o bolo, sim? Levantei-me, cortei uma fatia e coloquei-a no prato dela. Ela assentiu, mas os olhos continuaram vagos, como se tentasse agarrar uma lembrança que lhe fugia. Comemos em silêncio, o único som sendo o tic-tac do relógio da parede. O bolo era delicioso, leve e doce, mas cada dentada parecia amarga. Não pela comida, mas pelo que ela representava. O esquecimento. A solidão. Quando terminamos, limpei a mesa, tentando agir naturalmente. A avó ficou sentada, observando-me, e de repente perguntou: Devina, viste o teu avô? Disse que vinha à casa para o meu aniversário. O meu coração parou. O avô morrera há 4 anos. Respirei fundo, tentando sorrir. Está no mercado, avó. Deve estar quase a chegar. Ela assentiu lentamente, como se aceitasse, mas o olhar perdeu-se outra vez. Eu sabia que ela não compreendia totalmente. Fui até a varanda, tirei o telemóvel e marquei o número do meu pai. Demorou a atender. Devina, o que se passa? A voz dele soou impaciente, fria. Hoje é o aniversário da avó, disse, a custo. Por que é que ninguém está aqui? Onde estão vocês? Silêncio. Depois, a voz dele. Estamos em Aspen. Fomos todos esquiar. A tua mãe, o Kyle, a Avery.
O tempo está ótimo este fim de semana. Fechei os olhos, incrédula. A esquiar? Repeti, a voz a tremer. Sabias que hoje era o aniversário dela, não sabias? Por que é que não me disseram nada sobre a viagem? Por que é que a deixaram sozinha? Devina, acalma-te, respondeu o meu pai, o tom já impaciente. É só um aniversário. Ela tem-te aí, não tem? A tua mãe mandou-lhe dinheiro na semana passada. Não lhe falta nada. Desliguei. Não queria ouvir mais. Olhei para dentro da casa. A avó ainda estava sentada à mesa, mexendo no canto da toalha com os dedos finos. Tão frágil, tão perdida. Senti a raiva a crescer dentro de mim, quente e descontrolada. A minha família, as pessoas em quem eu devia poder confiar, tinham-na abandonado. Abandonado a mulher que lhes dera tudo. Aproximei-me dela, sentei-me e disse baixinho: Avó, posso ficar contigo uns dias? Ela olhou para mim e sorriu, mas o sorriso era vazio, ausente. És uma boa menina, Devina, murmurou. És como o teu avô. Essa noite, deitei-me na cama velha da sala, a ouvir o vento a assobiar pelas frestas das janelas. A casa estava fria, mas o que mais doía era a frieza cá dentro, no coração. Pensei nos meus pais, no Kyle, na Avery, nas fotografias felizes que publicavam, nas viagens, nos risos, e naquele momento percebi. Eu não pertencia mais a eles, mas ainda podia proteger ela, a única que sempre acreditara em mim. Não sabia que nos dias seguintes tudo se tornaria ainda mais sombrio. Aquela sensação de tempestade no ar não era imaginação. Era o presságio da verdade que se aproximava. Uma verdade capaz de destruir tudo o que eu ainda pensava conhecer sobre a minha família. Os dias seguintes ao aniversário da avó foram uma névoa. Disse ao meu professor que precisava de uns dias para resolver assuntos de família. Uma desculpa vaga, mas suficiente. Na verdade, eu só sabia uma coisa. Não podia deixá-la sozinha. A casa dela, apesar de antiga, mantinha-se como um abrigo de memórias. Todas as manhãs eu preparava chá e levava-lhe à varanda, onde o sol nascente ainda conseguia aquecer as mãos dela. Ficávamos ali, eu a arrancar ervas daninhas, ela a observar-me. O olhar doce, mas já distante. Tens jeito para a jardinagem, Devina, dizia sorrindo. E eu sorria também, escondendo a dor. Sabia que cada frase assim podia ser a última com clareza. À tarde, sentávamo-nos na sala a rever fotografias antigas. Ela falava do avô, James Hayes, o advogado de Fort Collins, e dos tempos em que acreditava que o mundo se podia endireitar com palavras justas. O teu avô dizia que a justiça não vive nos livros, vive nas escolhas, repetia, com brilho nos olhos. Eu escutava, a gravar tudo na memória, mas às vezes ela parava a meio da frase, olhava-me sem reconhecer. Desculpa, querida. Qual é mesmo o teu nome? Cada vez que isso acontecia, o meu coração partia-se mais um pouco. Pegava-lhe na mão, sorria e dizia: Sou a Devina, a tua neta. Estou aqui contigo. Ela assentia, mas via-se que o nome já não encontrava eco. A mente dela desvanecia-se como páginas arrancadas ao vento. Continuei a fazer pequenos reparos na casa. Consertei a torneira que pingava, varri folhas secas do alpendre, limpei o pó das prateleiras. Mas algo me inquietava. Havia um mal-estar surdo, como se a casa escondesse um segredo. Foi então que o encontrei. Enquanto a avó dormia, vi um envelope castanho meio escondido na gaveta da secretária. Dentro, papéis de banco, algumas contas. E um bilhete escrito à mão, com letra firme, que reconheci de imediato. A do meu pai. Encontrar-me com o comprador. Terça-feira, 10 horas. Fiquei gelada. Comprador? Comprador de quê? Disse a mim própria que devia ser algo trivial. Talvez um negócio qualquer dele. Mas algo dentro de mim gritava que não era. Na manhã de sexta-feira, enquanto eu limpava a da estante da sala, bateram à porta. 3 pancadas firmes, decididas. Abri e dei de caras com um casal elegante. O homem de fato cinzento e pasta de couro. A mulher com um sorriso polido. Bom dia, disse o homem. Sou o Sr. Bob Miller.
Esta é a minha esposa, Susan. Viemos tomar posse da casa. Por um instante, pensei ter ouvido mal. Tomar posse? Da casa? Deve haver um engano. Esta casa não está à venda. O homem franziu o sobrolho, tirou papéis da pasta e estendeu-mos. Não há engano, senhora. Compramos esta propriedade ao Sr. Richard Hayes e à Sra. Lorraine Hayes. Aqui está o contrato de compra e venda, devidamente reconhecido. Olhei para o documento. E lá estava. A assinatura da minha avó, trêmula, irregular, mas inconfundível. Isto não pode ser verdade, murmurei. A minha avó nunca venderia esta casa. A mulher, Susan, falou num tom dócil. Trabalhamos diretamente com o seu pai. A sua avó assinou na nossa presença. Já pagamos o sinal. O sangue gelou-me. O meu pai. Ele fizera-o. Corri até a cozinha. A avó ainda dormia na poltrona. Toquei-lhe no ombro com cuidado. Avó, preciso de te perguntar uma coisa. Lembras-te de assinar algum papel? Algum documento sobre a casa? Ela franziu o senho, tentando puxar pela memória. Papéis? O teu pai veio cá há uns dias, sim. Disse-me para assinar. Pensei que era do banco. Parou, confusa. Fiz mal. Senti um nó a apertar-me a garganta. Ela não fazia ideia do que assinara. O meu pai enganara-a. Aproveitara-se da fragilidade dela. Voltei à porta. O casal ainda lá estava. Lamento, mas houve um erro, disse, tentando controlar-me. A minha avó não tem condições para assinar nada. Isto é inválido. O homem manteve-se frio. A senhora Lorraine assinou, o contrato está legal. Dentro de uma semana, teremos de mudar-nos. Uma semana. Fechei a porta com força e encostei-me à madeira, a respiração curta. Olhei em redor. O retrato do casamento, a poltrona, o jardim ao fundo. Tudo vendido, como se não valesse nada. Peguei no telemóvel e marquei o número do meu pai. Atendeu a segunda chamada. O que queres agora, Devina? Quero a verdade, disse, quase sem voz. Fizeste a avó assinar a venda da casa. Enganaste-a. Por quê? Silêncio. Depois, o tom frio. Estás a exagerar. Ela concordou. Assinou. Tudo legal. Legal? Gritei. Chamas legal a enganar uma mulher com demência? Sabias perfeitamente que ela não percebia o que estava sendo a assinar. E agora dizem-me que tem de sair em uma semana. Para onde é que ela vai? A voz dele subiu, impaciente. Não me fales assim. Sabes o que está em jogo? O teu irmão Kyle está endividado até o pescoço. Se não o ajudássemos, a empresa dele faliria. Vendemos a casa para o salvar. A tua avó não precisa dela. Arranjaremos outro sítio para ela. Fiquei muda. Tudo por causa do Kyle. Então sacrificaste a avó para salvar o Kyle? Perguntei tremendo. Do outro lado, só um suspiro. Isto é para o bem da família. Aprende a ser adulta. Desliguei. As mãos tremiam-me tanto que quase deixei cair o telemóvel. O bem da família. Como se a avó não fosse família. Tentei ligar a minha mãe, sem resposta. Enviei mensagens, todas lidas, nenhuma respondida. A Avery também não respondeu. O Kyle enviou apenas: Devina, não te metas. Já está resolvido. Foi nessa noite, sentada na sala com a avó a dormir, que percebi. Eles tinham me traído. Não só a ela, mas também a mim. Peguei no computador e comecei a escrever. Uma notificação de intenção de processo judicial. Acusação. Abuso de idoso e invalidade de contrato por incapacidade mental da signatária. Enviei-a por e-mail a todos. Pai, mãe, Kyle e Avery. A resposta veio depressa. O meu pai ligou-me furioso. Estás louca? Vais processar os teus pais? És uma ingrata. Desliguei. A minha mãe ligou logo a seguir, a voz entre lágrimas e raiva. Devina, como podes fazer-nos isto? Queres destruir a nossa família? Mas a família já estava destruída. Nessa noite, encostei-me à janela e olhei o luar a entrar na casa antiga. Recordei o que a avó me dissera quando eu era pequena. O direito é para proteger quem não se pode defender? Era isso que eu ia fazer, mesmo que o preço fosse ficar sozinha. As semanas seguintes foram um turbilhão. Mal dormia.
Passava as noites entre chamadas, papéis e e-mails trocados com a minha professora de Direito Civil, Margaret Stein. Uma mulher exigente, mas justa. Foi ela quem me ensinou que a lei serve para proteger os vulneráveis, se soubermos como usá-la. Quando lhe contei tudo, manteve o silêncio durante alguns segundos e depois disse: Devina, se a tua avó não estava em plena capacidade mental, o contrato pode ser declarado nulo. Mas precisas de provas, relatórios médicos, testemunhos, qualquer coisa que mostre que ela não compreendia o que assinava. Consegues obtê-los? Vou tentar, respondi. No dia seguinte, fui à clínica local, em Fort Collins, onde a avó era acompanhada pelo Dr. Harris. Expliquei-lhe o que acontecera. O médico ouviu atentamente, com o rosto grave. Eu lembro-me bem da tua avó, disse ele. Há meses que mostrávamos sinais claros de declínio cognitivo. Ela esquecia-se de datas, confundia pessoas, por vezes nem sabia em que dia estava. Posso emitir um relatório com essas observações. Saí da clínica a sentir pela primeira vez uma réstia de esperança. Mas sabia que ainda não chegava. Precisava de testemunhas. Pensei em Mrs. Helen, a vizinha da avó, uma senhora idosa, sempre gentil, que lhe levava sopa e conversava acerca. Fui ter com ela nessa tarde. Quando abri a porta, Helen olhou-me com pena. Ah, Devina. Já sei o que aconteceu. O meu pai veio cá com estranhos, não foi? Perguntei. Ela assentiu. Há 2 semanas. Trouxe 2 senhores bem vestidos. Ficaram na sala mais de meia hora. A tua avó parecia confusa, perguntava várias vezes quem eles eram. O teu pai disse-lhe para assinar uns papéis. Eu achei estranho, mas não quis meter-me. Essas palavras foram como a última peça de um puzzle terrível. Tinha tudo o que precisava. E, ao mesmo tempo, mais do que queria saber. Nessa noite, sentei-me à secretária e comecei a preparar o caso. Relatório médico. Declaração de testemunha. Contrato com a assinatura trêmula. E uma cópia do comprovativo da transferência bancária. O dinheiro que devia ter sido da avó, mas que fora parar à conta da empresa do Kyle. A professora Stein ajudou-me a organizar os documentos. Devina, não deixes que a emoção te domine, aconselhou. Quando chegares ao tribunal, fala com clareza e respeito. A tua força será a verdade. Assenti, embora o coração batesse como se quisesse fugir. Eu não era advogada, era só uma estudante, mas não podia recuar. O dia do julgamento. O tribunal de Fort Collins era pequeno, de paredes de madeira escura e bancos compridos, impregnados do cheiro de décadas de histórias. Vesti o meu único fato formal e prendi o cabelo num coque. A avó, de camisola azul clara, estava sentada ao meu lado, calma, mas frágil. Tentei sorrir-lhe, mas a garganta apertou-se. Do outro lado da sala estavam os meus pais, impecáveis, frios. Ao lado deles, um advogado alto, de voz grave, pronto a defender o indefensável. A juíza, uma mulher de olhar firme, bateu o martelo. Comecemos! Levantei-me. As mãos tremiam, mas a voz saiu clara. Meritíssima, venho requerer que o contrato de venda da casa da minha avó, Lorraine Hayes, seja declarado nulo, por falta de capacidade mental no momento da assinatura e por coacção moral exercida pelos meus pais, Richard e Cynthia Hayes. Apresentei o relatório médico, o testemunho da vizinha e os extratos bancários. Expliquei, ponto por ponto, como tudo acontecera. A confusão da avó, a ausência de consentimento informado, a transferência ilícita do dinheiro. O advogado dos meus pais levantou-se com um sorriso condescendente. Meritíssima, a senhora Lorraine assinou de livre vontade. O documento foi reconhecido notarialmente. Os meus clientes apenas procuravam garantir-lhe uma velhice digna, num lar de qualidade. A queixa da neta baseia-se em emoção e inexperiência. As palavras dele cortaram como lâminas. Senti o sangue ferver, mas mantive-me firme. Quando a juíza me deu a palavra novamente, respirei fundo. Isto não é sobre emoções, meritíssima. É sobre justiça. A minha avó foi manipulada, usada para resolver dívidas que não eram dela.
O dinheiro da venda foi diretamente para a empresa do meu irmão. E a minha avó teria ficado na rua. A sala caiu num silêncio denso. A juíza acenou, pensativa. Chamem a senhora Lorraine Hayes. A avó levantou-se devagar, com a minha ajuda. A luz fria da sala fazia-a parecer ainda mais pequena. Sentou-se no banco das testemunhas. Senhora Lorraine, disse a juíza, com voz suave. Lembra-se de ter assinado algum documento para vender a sua casa? A avó franziu o sobrolho. O meu filho, o Richard, trouxe uns papéis. Disse que era coisa do banco. Eu? Assinei, claro. Confiei nele. Mas eu nunca quis vender a minha casa. É a casa onde vivi com o meu marido. Um murmúrio percorreu a sala. Olhei para a minha mãe. O rosto dela desfez-se, os olhos marejados. O meu pai permaneceu impassível, mas viu o maxilar dele contrair-se. A juíza chamou Susan Miller, a compradora. Ela confirmou. A senhora Lorraine parecia confusa no dia da assinatura. Perguntou várias vezes quem éramos. O Sr. Richard insistia para que ela assinasse. Essas palavras selaram o destino do caso. O advogado dos meus pais tentou reagir, mas a juíza ergueu a mão. Chega. O tribunal deliberará. A sentença. Esperamos no corredor, o ar pesado de tensão. A avó segurava-me a mão com a força de quem segura uma tábua no meio de uma tempestade. Foste corajosa, minha menina, murmurou. Sorri, tentando conter as lágrimas. Quando voltamos à sala, a juíza leu a sentença em voz firme. Com base nas provas apresentadas, o tribunal declara nulo o contrato de venda da casa de Lorraine Hayes, por falta de capacidade mental e coação moral. É concedida tutela provisória a Davina Hayes, para zelar pelos interesses da sua avó. Por um instante, ninguém respirou. Depois, senti as lágrimas a cair-me no rosto. A avó apertou-me a mão, e eu ouvia murmurar. O teu avô teria tanto orgulho em ti. O meu pai levantou-se e saiu sem olhar para trás. A minha mãe seguiu-o em silêncio. A família que eu tentara salvar estava perdida, mas pela primeira vez a justiça estava viva. Ao sairmos do tribunal, o sol começava a pôr-se sobre as montanhas rochosas. A avó olhava a luz dourada com um sorriso cansado. Vamos para casa, Davina. E fomos. A casa esperava-nos, velha, mas inteira, firme como um coração que ainda bate. A viagem de regresso a Fort Collins foi longa. O motor do carro zumbia baixo, e o silêncio entre mim e a avó era cheio de significados. Tínhamos vencido, mas a vitória deixava-me um gosto agridoce. Olhei-a de relance, adormecida, o rosto sereno, as mãos pousadas no colo. Fiquei a pensar que talvez aquela tranquilidade fosse a única recompensa que realmente importava. O sol já se escondia atrás das montanhas rochosas quando entramos no velho caminho de terra que levava à casa. O portão rangeu como sempre, mas dessa vez o som pareceu-me um sussurro de boas-vindas. O jardim estava coberto de folhas secas, as lavandas curvadas pelo vento, mas ainda havia cor, ainda havia vida. Já chegamos, avó, murmurei, saindo do carro e abrindo-lhe a porta. Ela olhou em redor, os olhos a brilhar de reconhecimento. Esta é a nossa casa, não é, Davina? Sorri. É, avó. A tua casa. Sempre será. Ajudei-a a entrar. A poltrona floral esperava-a junto à janela, e o relógio antigo ainda marcava o mesmo compasso. Enquanto ela se sentava, preparei-lhe chá de camomila, o preferido. Quando lhe estendi a chávena, ela segurou-me as mãos e disse com voz trêmula: Fizeste o que o teu avô teria feito. Protegeste o que é justo. Apertei-lhe com os dedos, incapaz de responder. Um novo início. Nos dias que se seguiram, comecei a reorganizar a vida. Avisei a professora Stein de que precisava de uma pausa. Expliquei-lhe que a avó exigia cuidados constantes e que eu não podia deixá-la sozinha. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz dela, calma. Davina, fizeste mais pela justiça do que muitos advogados em toda uma carreira. O direito pode esperar. A tua avó não.
Senti as lágrimas a subir-me aos olhos. Obrigada, professora. A partir desse dia, fiz de Fort Collins o meu centro do mundo. De manhã, acordava cedo, preparava o pequeno almoço e abria as janelas para deixar entrar o cheiro à terra úmida. Cuidava do jardim com ela, as lavandas, os rosmaninhos, as flores brancas que ela dizia trazerem sorte. Às vezes, ela lembrava-se de mim. Outras vezes, chamava-me pelo nome do avô, James. E eu nunca a corrigia. Deixava-a ficar naquele pedaço de tempo onde ele ainda vivia. À tarde, sentávamo-nos juntas na varanda a ver o sol descer. Ela contava histórias fragmentadas, sobre o tribunal, sobre a juventude, sobre o amor. E eu escrevia tudo num caderno, para não deixar o esquecimento vencer. As sombras do passado. Durante semanas, não tive notícias dos meus pais. O silêncio deles era uma parede. Soube, por um conhecido, que o meu pai andava furioso, que me chamava ingrata e traidora nas conversas de café. A minha mãe, fiel à imagem perfeita que tanto prezava, fingia que nada se passara. E o Kyle? Limitou-se a enviar-me uma mensagem curta. Arruinaste tudo. Espero que estejas satisfeita. Li-a uma vez e apaguei-a. Não respondi. Talvez um dia ele perceba que o que destruí não foi a família. Foi a mentira que a sustentava. A Avery, a minha irmã, continuava a publicar fotografias alegres nas redes sociais. Jantares, festas, viagens. Mas eu nunca mais aparecia em nenhuma delas. E pela primeira vez, isso não me doeu. As pequenas coisas. O inverno chegou devagar. As manhãs eram frias, e a avó passava mais tempo enrolada na manta, junto ao fogão. Líamos juntas, ou melhor, eu lia para ela. Lia-lhe os livros que o avô escrevera nas margens, os seus velhos cadernos de notas, frases sobre ética, coragem, humanidade. O teu avô acreditava que a justiça é uma semente, disse ela um dia, de olhos semicerrados. Se a plantares num solo limpo, dá fruto. Se a plantares na ganância, morre. Sorri. Acho que ele ficaria feliz conosco, avó. Ela tocou-me no rosto com a ponta dos dedos. Ele está feliz. Naquela noite, fiquei muito tempo acordada a olhar para a janela, o luar a desenhar sombras nas paredes. Pensei em tudo o que acontecera, na dor, na luta, na solidão. E percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Já não lutava para ser vista pela minha família. Agora lutava por aquilo em que acreditava. O último testemunho certo, fim de tarde, enquanto limpava a cozinha, ouvia a avó chamar-me. A voz dela era suave, mas clara como há muito não ouvia. Devina, vem cá, por favor. Corri até a sala. Ela estava sentada na poltrona, a segurar a velha fotografia do casamento. Queres ver, querida? Perguntou, mostrando-ma. Claro. Sentei-me ao lado dela. O teu avô dizia que um dia tu farias algo grande. Sorriu. Vejo-o em ti, na tua força, no teu coração. Baixei o olhar, sentindo as lágrimas queimarem. Só quero fazer o que é certo, avó. Foi o que aprendi convosco. Ela sorriu mais uma vez, os olhos brilhantes. James, tu sempre me fizeste orgulhosa. Deixei-a viver naquela lembrança. Apertei-lhe a mão e ficamos ali, lado a lado, enquanto o sol desaparecia. Epílogo. Os meses passaram, e a vida encontrou um ritmo novo. A avó continuava a esquecer-se de muitas coisas, mas nunca do que realmente importava. O amor. Às vezes, quando a ajudava a deitar-se, ela dizia baixinho: Obrigada por ficares comigo, Devina. És a minha casa. E eu respondia: Tu és a minha também, avó. Comecei a escrever um diário. Chamava-lhe O Caso Reis. Mas não era apenas sobre o processo judicial. Era sobre o que significa ver alguém e ser vista. Percebi que família não é quem te chama de filha, mas quem te segura quando todos os outros te deixam cair. Certa tarde de primavera, estávamos as duas no jardim, rodeadas pelo perfume das lavandas, quando ela adormeceu de leve na cadeira. O vento brincava com o cabelo branco dela, e o sol punha-lhe um brilho dourado na pele. Olhei-a e pensei: o tempo leva tudo,
mas há memórias que se recusam a partir. Abracei aquele instante como quem segura um milagre. Sabia que um dia voltaria à faculdade, que continuaria o curso e talvez um dia me tornasse advogada, como o avô. Mas quando isso acontecesse, não seria para provar nada a ninguém. Seria por ela, e por todos os que não têm voz. Enquanto o sol se escondia atrás das montanhas, ouvia murmurar no sono: Tu és o meu lar, Devina. Sorri, apertando-lhe a mão. E tu, avó, és o meu. Ficamos assim as duas, sob o mesmo céu que começava a escurecer. E percebi, enfim, que mesmo quando o mundo nos esquece, há sempre alguém que nos recorda. E essa pessoa é a que nunca devemos esquecer.